bem, amigos do Jornal de Piracicaba, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, na nossa sala aqui do JP, o deputado Alex Madureira, deputado estadual. Nós vamos falar com ele aí sobre diversos assuntos relacionados aí à nossa cidade, a atuação dele como deputado, os benefícios que conseguiu e que trouxe para a cidade de Piracicaba, e também o trabalho dele, a articulação dentro da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Alex. Boa tarde, André. Agradecer a você, agradecer ao Jornal de Piracicaba, em nome aqui do Marcelo Batuíra, agradecer a toda a equipe aqui do jornal, Alex, que é meu xará, meu amigo, e a todos vocês aqui que fazem do Jornal de Piracicaba esse grande instrumento de comunicação para a nossa população, não só de Piracicaba, mas agora nas redes sociais, para o Brasil todo, para o mundo todo. Alex, você terminou um trabalho, está terminando um trabalho esse ano, né, na Assembleia Legislativa, e um dos destaques aí foi a relatoria do Orçamento Geral do Estado de São Paulo, que não é pouca coisa, porque é a quarta vez que o Alex é relator do Orçamento do Estado e a terceira consecutiva, não é isso? Foi sim, até nós fomos atrás de saber, né, tinha um deputado que já tinha sido por várias vezes relator do Orçamento, o grande Roberto Engler, que é uma figura importantíssima da Assembleia, né, ficou lá por muitos anos, representou muito bem a sua região. E Roberto tinha sido por 3 vezes relator do orçamento, né, em situações diferentes, e a gente alcançou esse número e agora acabamos ultrapassando aí pela 4ª vez como relator do orçamento, uma no primeiro mandato e as outras 3 agora nesse mandato, as 3 consecutivas, os 3 orçamentos que o governador Tarcísio mandou para a Assembleia, eu acabei sendo o relator, então uma responsabilidade muito grande, mas também uma honra muito grande poder representar o Estado na Comissão de Finanças. Qual que é o principal desafio de ser relator do orçamento, Alex? Olha, André, o maior desafio é você atender as emendas dos deputados. Esse ano nós batemos um recorde também de emendas apresentadas, foram mais de 31 mil emendas, 31.414 emendas apresentadas, e o relator ele tem a obrigação de analisar essas emendas para que elas possam ser incorporadas ao orçamento ou não, né? Então o maior desafio é esse, o desafio de você poder ter um olhar técnico e não um olhar político e ideológico ou um olhar partidário, né, para a questão das emendas, e nem regionalista. Eu não podia olhar para as emendas ao orçamento do Estado só com um olhar para Piracicaba e para a região. Eu tinha que enxergar o Estado todo, até porque esses deputados, todos os 94, representam todas as regiões, então eu tinha a obrigação de analisar essas emendas de forma técnica, e foi o que a gente fez. A gente conseguiu incorporar ao orçamento aproximadamente 15 mil emendas, né, em formas de subemendas, metade praticamente do que foi apresentado. Então, dessa forma, deixando e fazendo com que cada região do Estado fosse contemplada aí com o orçamento do Estado também. E as áreas, né? A gente buscou muito trabalhar nas áreas da segurança pública, da educação, da cultura, do esporte, da área da saúde, né, com muita importância e muita visão para isso, mas sem esquecer da infraestrutura, dos investimentos do governo do Estado. Então a gente procura ter um olhar realmente técnico para poder atender ao máximo as emendas dos deputados e com isso atender a população. Alex, você também assumiu a liderança do PL, que é o seu partido, na Assembleia, né? Qual que é a importância disso? Como que você pretende atuar nessa função? Olha, eu já tinha sido líder do partido no mandato passado, né? Obviamente eu era de outra sigla partidária, mas nesse mandato eu assumi a liderança agora, na ida do Carlos César, deputado Carlos César, para o Tribunal de Contas do Estado. Então nós fizemos um trabalho para poder ter a maioria dos deputados avalizando essa liderança, e a gente conseguiu isso. São 20 deputados do PL, então é a maior bancada hoje da Assembleia Legislativa, e hoje eu tenho a função de representá-los no Colégio de Líderes, que é a reunião de líderes semanal, onde a gente discute as pautas de votação na Assembleia, mas também de representar o partido, né, em todas as situações. Então todas as reuniões que nós temos agora com o governador, ou todas as reuniões que nós temos partidárias, eu tenho que estar presente como líder do partido, então eu acabo representando esses 20 deputados que fazem parte da nossa bancada, é a maior bancada da Assembleia. E as dificuldades também, André, de você agregar pensamentos diferentes, cabeças
diferentes dentro do partido e você buscar né, a unidade, a união, a votação em conjunto para que a gente possa ter uma representatividade forte. Quando você é 20 deputados, você não é só um, você representa 20 deputados, você tem uma força muito maior no parlamento. E hoje a base do governo, hoje o PL está à frente da base do governo e ajudando a tocar os projetos importantes para o governo do estado. Então é uma função importantíssima, estratégica dentro do parlamento, e estou muito próximo aí do governador, muito próximo das ações do governo, então isso se torna muito importante, inclusive para a nossa região. Alex, com relação à segurança pública, vamos começar a funilar os assuntos. Com relação à segurança pública, na relatoria do orçamento, tanto 2025 quanto agora para 2026, né, que vai começar daqui a pouquinho, quais os principais avanços, quais os principais recursos que você conseguiu aqui para melhorar a questão da segurança pública na nossa região? Olha, como eu disse, André, a gente buscou, né, ter um olhar para a segurança pública como um todo para o Estado, mas obviamente que eu também apresentei emendas que fossem da nossa região e da nossa cidade. Nós temos algumas demandas importantes aqui, vou citar algumas, por exemplo, a compra do BAEP, né, do Batalhão Nosso de Operações e Ações Especiais aqui, o BAEP 10, que representa o nosso CPI 9, 52 cidades representadas, mas o BAEP está num imóvel alugado, né, pelo governo do estado, pela Secretaria de Segurança Pública. Então a gente garantiu esse recurso novamente ao orçamento do estado para a compra desse batalhão ali, para que o governo do estado deixe de pagar o aluguel. Outro olhar que nós tivemos foi para a nossa Delegacia da Mulher, né, a DDM, a Delegacia da Mulher. Mais uma vez nós deixamos o recurso garantido ao orçamento do Estado. Já conversei inclusive com o secretário de Segurança, o novo secretário de Segurança, o Dr. Nico, que é um delegado de polícia e hoje está à frente da segurança pública. Conversei também com o responsável pela parte financeira da Secretaria de Segurança na área da Polícia Civil, para que pudéssemos garantir esse recurso agora para 2026. Inclusive, daqui a pouquinho, saindo daqui, eu estou indo lá na Delegacia da Mulher com a doutora Olívia, para a gente tratar exatamente desse assunto da Delegacia da Mulher. Corpo de Bombeiros, a gente garantiu também recursos aqui para o nosso 16º Batalhão, que corresponde também às 52 cidades, toda essa macro-região onde representa o 16º Batalhão. Então tem muitas ações na segurança pública. Fora isso, tem ações do meu mandato, que são ações para a nossa Guarda Municipal aqui de Piracicaba. Então a gente já colocou como emenda impositiva agora, que são emendas minhas ao orçamento, por exemplo, garantindo compra de armamento, compra de equipamento para equipar melhor a nossa Guarda Municipal. Então são pedidos antigos da Guarda Municipal que a gente buscou atender agora. Então tudo isso envolve a área da segurança pública. Quando esses apontamentos, quando essas emendas são incorporadas aí ao orçamento, normalmente o governador sanciona tudo? Sanciona. A movimentação que foi feita na Assembleia, nós movimentamos algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Né? Essa foi a movimentação que nós fizemos dentro do orçamento. Esses recursos que foram movimentados, esses estão garantidos pelo governador, porque nós fizemos com consenso com a Secretaria da Fazenda do Estado. Eu também não construiria nada que eu soubesse que haveria risco do governador não sancionar, dele não tocar, né? Então nós tomamos todo o cuidado de, terminando o relatório do orçamento, eu sentei com a Secretaria da Fazenda do Estado para dizer, olha, essas foram as movimentações que nós fizemos, vocês topam isso aqui? Topamos isso aqui, então vamos tocar. Vou apresentar o relatório na Comissão de Finanças, vamos apresentar no plenário. Tanto é que chegou na Comissão de Finanças, quase não tivemos discussão, chegou no plenário, foi tranquilo, por quê? A gente conseguiu atender muitas emendas, inclusive emendas apresentadas pela oposição, e aí isso mostra a articulação política que é necessária para se aprovar um projeto tão grande como o orçamento. O da DDM, que eu acho que até demorou um pouco, né, para fazer a transferência da área para o Estado sim poder construir a delegacia, acho que isso foi finalizado na gestão anterior do ex-prefeito. Agora, com essa transferência, com esses recursos garantidos, possivelmente sai mesmo o prédio novo da DDM. Provavelmente, é isso que eu estou indo discutir com a doutora Olívia. A Polícia Civil hoje tem uma facilidade muito maior dela trabalhar nos projetos padrão. Eles têm alguns projetos que são projetos padrão,
que são já pré-aprovados pelo governo do estado e pela Secretaria de Segurança Pública. Então é isso que eu estou indo discutir com ela, se a gente pode tocar algum desses projetos padrão para que a gente possa, até para ser padronizado como outras delegacias do estado de São Paulo e ficar no mesmo modelo, já que uma vez que a gente tem um projeto próprio aqui, mas se a gente tocar com um projeto padrão do governo, padrão da Secretaria de Segurança Pública, acredito que seja muito mais rápido. Na área da saúde, quais os principais avanços, recursos, como é que está? Olha, a área da saúde a gente toma muito cuidado, principalmente para garantir recursos de custeio para as entidades filantrópicas e dentro do governo do estado, principalmente para os municípios também, por conta da nova tabela SUS paulista, né? A tabela SUS paulista permitiu que o governo do estado abrisse aí quase 8 mil leitos que estavam fechados no estado de São Paulo. Então o governador tocou muito nesse assunto, né, nesses últimos dias, demonstrando aquilo que foi feito ao longo desses 3 anos. A tabela SUS paulista, que paga um complemento da tabela SUS do governo federal, ela permite que as entidades filantrópicas, os hospitais e as prefeituras tenham mais recursos fazendo os mesmos procedimentos que são feitos pela tabela SUS. Posso dar alguns exemplos aqui, uma cirurgia, por exemplo, que o SUS paga R$300, a tabela SUS paulista paga R$2.000 no mesmo procedimento. Então, isso permite com que as entidades, os hospitais queiram fazer essa cirurgia. Com isso, aumentando o poder de atendimento das prefeituras, das entidades filantrópicas, e aí citando aqui o Hospital dos Fornecedores de Cana, a Santa Casa de Piracicaba, o Hospital Regional, o AME, que fazem esses procedimentos, eles possam realizar ainda mais por esse financiamento do SUS paulista. Então a gente buscou garantir muito mais recursos para a saúde de uma forma geral. Nós colocamos lá só para custeio de saúde 50 milhões a mais, que vai ter um impacto inclusive aqui na nossa região, para que a gente possa garantir saúde e atendimento para toda a população. No hospital regional, ele já está, eu não vou arriscar aqui, mas já tem um bom tempo de funcionamento, mas o fato é que ele, até pouco tempo, acho que mas o hospital regional não funciona ainda com 100% da sua capacidade, né? Como que você vê essa questão? O que está sendo feito em favor do hospital regional de Piracicaba? O hospital regional está aumentando o seu poder de atendimento ao longo dos anos. E é normal isso, né? Um hospital novo, né, já há alguns anos atrás, ele vai, ao longo dos anos, aumentando a sua demanda de atendimento e conseguindo atender mais gente, né? Nós não podemos dizer que Piracicaba, no caso de média complexidade alta, que são os casos de internação, que falte vaga em Piracicaba. Às vezes a demora de se liberar uma vaga ali naquele período, mas estatisticamente nós não temos falta de vaga de internação na nossa região, né? Por isso que o hospital regional está aumentando a sua capacidade. O que nós queremos aumentar no hospital regional, e aí a tabela SUS paulista tem feito isso, é o número de procedimentos, o número de atendimentos e até incluir procedimentos novos. Nós estamos tentando e fazendo um trabalho junto à Secretaria de Saúde do Estado, inclusive para a gente incluir as cirurgias ortopédicas no hospital regional. Então, cirurgias que não são feitas hoje na nossa região ou em pequena quantidade, a gente possa aumentar essa quantidade de cirurgias ortopédicas, porque aí sim tem demanda. Então a gente trabalha em cima da demanda que é criada para poder sanar esses problemas. Então logo em breve eu acho que nós vamos ter notícias boas aí para a nossa região do aumento de cirurgias ortopédicas, por exemplo, no hospital regional, podendo atender muito mais gente, abrindo mais vagas para que essas pessoas possam ser atendidas. Você falou aí da tabela SUS paulista e falou também rapidamente aí dos hospitais, né? Mas a Santa Casa e o HFC, o Fornecedores de Cana, eles prestam importantíssimos serviços à sociedade, até pelas internações feitas pelo SUS que precisam ser feitas, né? Além da tabela do próprio SUS que foi aumentada, né? A tabela do SUS paulista, que eu quero dizer, né? Há outras fontes de recursos que possam ajudar esses hospitais? Olha, hoje eles têm 2 formas de recebimento de recurso, né? Ou pelo governo do estado ou pelo governo federal, e as contratualizações são feitas com o município, né? Então eu sei que estão em tratativas também as contratualizações feitas com o município,
Esse é um assunto da Prefeitura de Piracicaba com as entidades, né? A Prefeitura está tocando isso com as entidades aqui. Nós até fizemos uma reunião junto com as entidades, com a Prefeitura e junto com o secretário de Saúde do Estado, para ver no que o Estado poderia contribuir e auxiliar no sentido de resolver isso. O Estado se prontificou a trabalhar no aumento das demandas dos hospitais filantrópicos, fazendo esse pagamento com a tabela SUS paulista, que compensa muito mais. A única coisa, André, que a tabela SUS paulista trouxe, assim, com muita justiça, antigamente como funcionavam os hospitais filantrópicos. Eles tinham um repasse do Estado, que era recebido por essas entidades, e essas entidades utilizavam isso para atendimento da população em média e alta complexidade, né, dividindo ali as demandas de cada uma delas. Porém, a tabela SUS paulista ela veio com um novo modelo. Ela remunera muito mais os procedimentos, ela é um complemento da tabela SUS do governo federal, ela paga muito mais, porém, ela paga na produção, ou seja, o hospital produz, ele opera, ele interna, ele faz os procedimentos, sejam cardiológicos, sejam cirúrgicos, quais forem, e aí a tabela SUS paulista vem e remunera, né? Então ele vem pela produção. Então aqueles hospitais, como os nossos aqui de Piracicaba, Santa Casa, o Hospital dos Fornecedores de Cana e até mesmo o Hospital Regional, que trabalham muito, com certeza eles vão receber muito mais do que recebiam com os repasses que eram feitos do governo do estado. Tivemos recentemente um problema, né, uma questão bastante preocupante, que foi a questão do IML, ainda a questão do IML, péssimas condições de prédio. Houve uma movimentação grande sua, do prefeito, para tentar aí viabilizar um prédio, pelo menos, e fazer a reforma, né? Como é que está essa questão? Foi liberado esse recurso? Foi liberado o recurso da reforma, né? A gente tinha, no ano passado, no orçamento, a gente tinha garantido um recurso já para a reforma do prédio aqui do IML, e aí eu tenho que fazer um agradecimento aqui ao promotor de justiça aqui de Piracicaba, Dr. Maciel. Luiz Maciel. Ele foi imprescindível para que isso acontecesse. Eu já falei isso em outras oportunidades, aproveitar aqui para fazer esse registro também. Nossa gratidão ao Ministério Público do Estado de São Paulo, nossa gratidão ao Dr. Maciel por ter intervido também junto à Secretaria de Segurança Pública, junto à Polícia Técnico-Científica, para que houvesse a liberação desse recurso, né? E esse é o trabalho em conjunto, né? O trabalho nosso, o trabalho do Ministério Público, uma vez que o prédio ele foi inutilizado aí pela Justiça do Trabalho, né? Por questões de insalubridade. Realmente eu estive lá, viveu ao longo do tempo, eu fui ao prédio, eu conheço lá, conheço a realidade, e desde então a gente foi buscando soluções. Primeiro, fazer com que o serviço em Piracicaba não fosse perdido, que nós não perdêssemos o serviço aqui do IML em Piracicaba, isso a gente conseguiu manter. E depois, André, é um trabalho que eu venho fazendo já há alguns anos também, de trazer para Piracicaba a superintendência, ou seja, a regional do IML, que está em Americana. Está americano. Né? Então, na região administrativa de Campinas, nós temos 2 IMLs, tem o IML de Campinas e tem a Americana. Né? E na nossa região nós ficamos sem a regional. A única sede de DEINTER no estado de São Paulo que não tem a regional do IML é Piracicaba. Então, o meu papel como parlamentar representando a nossa região é trazer o IML de volta, como eu fiz com o Detran. O Detran nós trouxemos de volta a superintendência que estava em Botucatu, o DR que está em Rio Claro. Nós estamos dependendo só de um imóvel aqui. Eu já tenho garantido a palavra do superintendente, o Dr. Sérgio Cordello, engenheiro Sérgio Cordello, do DR, de que se nós conseguirmos um prédio aqui, o DR vem para cá, para Piracicaba. Então, essas estruturas regionais, um dos meus trabalhos é trazer de volta essas instituições importantes. O IML, graças a Deus, foi liberado o recurso, o prédio deve começar a reforma em breve, vão voltar a trabalhar lá, os serviços vão continuar sendo prestados, e aí nós vamos para a segunda parte, que é trazer para Piracicaba a nossa regional
do IML aqui para a polícia científica, no caso, vem junto também? A polícia científica vem junto. A regional hoje funciona na cidade de Americana. Nós temos um braço aqui em Piracicaba, ali na Vila Resende, né? Mas os exames, por exemplo, de balística é feito em Americana. Os testes mesmo para comprovação de que tipo de droga que foi apreendida é feito em Americana. Então aqui são feitos os testes básicos, né? Extração de dados de celular ainda é feito em Piracicaba, mas queriam levar para Americana, a gente segurou. Falei com o Dr. Salomão, Dr. Salomão, não deixa sair mais nada de Piracicaba. Aquilo que já faz em Americana, ok, mas aquilo que está em Piracicaba, mantém em Piracicaba, nós precisamos, até porque nós temos muito mais ocorrências que Piracicaba na nossa região aqui, e elas são atendidas aqui e daqui são levadas para a Americana em alguns casos. Então a gente quer que permaneça aqui e nós vamos trabalhar para trazer esse serviço regional aqui. Alex, no final do ano passado, nessa época do ano passado, né, dezembro do ano passado, vivíamos aqui em Piracicaba uma crise, acho que sem precedentes, de falta d'água. Um negócio absurdo, que não tinha água, era lodo no SEMAI, um problemão. Esse é o tipo do assunto que um prefeito não resolve sozinho, ele precisa inclusive de recursos, e a rede de Piracicaba é uma rede antiga, não dá muitas vezes para tirar do caixa da prefeitura para ficar fazendo obra desse porte. Como é que você atuou e atua nessa questão? Olha, a gente conseguiu há pouco tempo atrás um investimento muito importante para Piracicaba, foram em quase 17 milhões oriundos de um fundo do Estado de São Paulo, que é o FEIDRO, que é um fundo utilizado realmente para essas finalidades de saneamento básico, de abastecimento de água, e isso vai ser utilizado aqui, esse recurso, para troca de tubulação, né, de água em Piracicaba. Mas junto a isso, né, a prefeitura já anunciou, eles estão fazendo mais de 180 milhões de reais de investimento, não sei se eu estou falando o número certo, mas é algo perto disso, né? Mais de 100 milhões de investimento está sendo feito para garantir o abastecimento de água. Nós podemos ver que nem na época que nós passamos por uma época de seca, né, antes de chegar agora, nós estamos chegando aí no período de chuvas, né, nós sentimos que a falta d'água acabou em Piracicaba. Mas foi feito só um trabalho de gerenciamento, né? Os grandes investimentos vão começar a aparecer a partir do ano que vem, já foram lançados aí pelo SEMAI e pela Prefeitura de Piracicaba. Então, os efeitos disso, lógico, eles vêm a médio e a longo prazo. São obras que vão ser feitas, e eu estou vendo uma boa vontade, um direcionamento da Prefeitura e do SEMAI no sentido de fazer um grande trabalho em Piracicaba de investimento na área de saneamento e principalmente na área do fornecimento de água. E isso eu tenho certeza que nós vamos ver os reflexos disso ao longo dos anos. O que é bom, né? O SEMAI é uma empresa que a maioria das pessoas sempre disse isso, olha, ela é superavitária, mas esse recurso que é oriundo do SEMAI, ele é reinvestido na rede. Então a gente não via isso ao longo dos últimos 20 anos. Então nós estamos vendo isso agora. A maioria dos recursos sendo investidos, e ainda mais, vindo recurso do governo do estado, sei que vai vir recurso também do governo federal, para um investimento pesado aí na área do abastecimento de água. A nossa estação lá do Capim Fino está recebendo uma reforma, uma ampliação no seu poder de tratamento de água, né? E isso vai acontecer agora, nos próximos anos, acho que o ano que vem nós já vamos ver o reflexo disso. Nós estamos trabalhando também junto ao governo do estado para que a SP Águas autorize um aumento de outorga de água. O que é isso? Um aumento de autorização de retirada de água do rio Corumbataí, para que a gente possa aumentar o poder de abastecimento da população. Só o fato de ter um controle melhor da rede, questão de bombeamento, a questão das válvulas que estão sendo instaladas, garantindo que você não tenha problemas de alta pressão na rede, isso já conseguiu equalizar o problema da falta de água em Piracicaba. Os investimentos que vão vir a partir de agora é para garantir para os próximos anos que a gente não tenha problema no fornecimento de água. Fala um pouquinho de assistência social, Alex. Quais são as suas principais ações nessa questão da assistência social aí, né? Olha, a gente sempre teve um olhar, né, para as entidades assistenciais aqui de Piracicaba.
Eu digo que Piracicaba é um grande exemplo para todo o Brasil, para todo o estado de São Paulo, quando você percebe o tanto de entidades assistenciais, entidades que prestam serviço para a sociedade lá na ponta. E eu sempre digo que elas são um complemento do poder público, né? Elas são os braços onde muitas vezes o poder público não consegue alcançar, as nossas entidades filantrópicas elas acabam atendendo. E poderia citar dezenas aqui de entidades, né? Eu sou um grande defensor das APAES, eu ajudo muitas APAES no estado de São Paulo, tenho um contato muito importante com as entidades filantrópicas aqui que prestam serviço para a população, e a garantia de recursos para elas ela é sempre necessária. Eu faço sempre uma divisão, estou em contato sempre aqui com a nossa ADRADES, aqui, que é a Diretoria de Assistência Social, que é a nossa regional aqui de Piracicaba, para entender quais entidades têm uma necessidade maior, e também tem um contato muito próximo com o Fundo Social, né, com a primeira-dama aqui de Piracicaba, com a Valquíria, para que a gente possa entender também as necessidades que o Fundo Social tem, as entidades que eles têm contato e onde a gente vai trazer esse recurso importante para ajudar também. Na habitação, a gente está falando de setores para ficar mais fácil até o entendimento da população, né? Na questão da habitação, né? Como que está essa questão de imóveis, principalmente para a população de mais baixa renda aqui em Piracicaba? Olha, quais medidas? O governo do estado tem investido muito na habitação. Até o final do mandato do governo Tarcísio, final de 2026, né? Está programada mais de 200 mil unidades habitacionais. Em governos anteriores, a gente fez uma análise disso, até agora, para falar sobre isso no orçamento do Estado, a média de construção de novas residências durante um mandato de governador era ao em torno de 40, 50 mil unidades entregues por mandato, né? O governador Tarcísio entregou isso nos 2 primeiros anos. E estão em obras já, e vai chegar no número de 200 mil unidades entregues ao longo dos 4 anos de mandato. Então está tendo um investimento muito grande na área de habitação. E aí eu tenho que fazer aqui um registro, André, que é um trabalho em conjunto, inclusive com o governo federal. Hoje mudou, né, a forma de se construir residência habitacional, principalmente para as pessoas da faixa 1, que a gente chama, né? São as habitações de interesse social, né? Hoje a Caixa Econômica faz os financiamentos, o governo federal entra com subsídio, o governo do estado entra com outro subsídio, e aí juntando tudo isso, você tem como oferecer uma habitação de uma forma muito mais acessível para a população, né? Com uma parcela muito mais baixa. E o CDHU, né, que é a nossa agência de habitação aqui do estado, que faz as entregas aí das unidades habitacionais que são realmente entregues à população, tem aumentado também o seu poder de investimento. Então, a união de todas essas coisas está permitindo que o governo do estado vá bater esse recorde aí de habitação no estado. Para a nossa região aqui, Piracicaba, o governo de São Paulo fez uma entrega junto com o governo federal. Nós estamos agora buscando mais de 300 unidades habitacionais também que vão ser entregues aqui em Piracicaba nos próximos anos. Então, essas demandas importantes, a gente está trabalhando para isso. Fora isso, esses programas como o governo do estado tem da Casa Paulista, já está tendo efeitos aqui, por exemplo, tem empreendimentos de construtoras de Piracicaba e que vão ser entregues para a faixa 1, né, com esse subsídio que o governo do estado faz. Então eu sei aqui de empreendedores que tem 700 apartamentos em produção e que vai entrar também no programa Casa Paulista, que vai poder ser mais acessível para a população, né, com esse subsídio, como se fosse uma entrada que o governo do estado dá, e você diminui no custo do apartamento, e você com isso reduz parcela, você tem um poder, uma facilidade muito maior de comprar. Alex, tem aquela obra na SP-304, ali é o Luiz de Queiroz ali ainda, né, da construção dos 2 viadutos ali no Poço Bigaton, né? Geraldo de Barros, né? Que a EIA acho que está fazendo, mas por intermédio daquela carta de compromisso que tem por ter pego a concessão, né? Ali também está dentro do prazo, você sabe se está dentro do prazo? Está dentro do prazo, todo mundo sabe, eu falo lá toda hora, mundo, né? Fui criado em Artemis, sou morador do bairro de Artemis,
e meus pais moram lá, então ali é meu dia a dia de passagem. E assim eu recebi muita reclamação no início da obra, estava difícil trafegar por ali. As coisas já melhoraram, as pessoas já acostumaram com a obra, quem sai por dentro, quem dá a volta lá, como eu fiz muitas vezes, sair pela estrada de terra e vim para Piracicaba ali pelo Jupiá, pela estrada dos Marins, fiz isso várias vezes, ou vir ali por Santa Olímpia, sair ali na Pedreira e sair na SP308, ali perto do Sônia. Eu fiz isso várias vezes, mas a gente se acostumou até com os horários, né? A gente sabe que o horário tem uma movimentação maior, tem uma movimentação melhor e o fluxo melhorou. A notícia boa, a obra está no prazo, a preocupação era agora no mês de dezembro, janeiro, com as chuvas, né, que pudessem atrapalhar o andamento da obra, mas as obras estão marcadas para ser entregues no final de março. Então, tá perto, nós temos agora final de dezembro, temos janeiro inteiro, fevereiro inteiro e março inteiro. E a programação para a entrega dessa obra é final de março, né? Então está muito próximo disso acontecer. Essa obra vai trazer, além da questão da segurança, mas uma mobilidade muito maior para quem entra e sai do Parque Piracicaba, para quem entra e sai de Santa Terezinha ou da região ali. Então vai ser um grande ganho para a população. Mas mais que isso, é importante dizer que essa obra foi antecipada, né? Então essa obra estava programada para alguns anos aí para frente. 2036. E a gente conseguiu fazer um grande trabalho para antecipar, ou seja, antecipamos aí mais de 10 anos essa obra, mas junto a ela não foi só essa obra que foi antecipada. A gente antecipou também o trecho do anel viário, o lado norte aí do anel viário, que vai sair ali do Bela Vista, onde era a entrada do antigo Nautic Clube, né? Ali pela rodovia também, pela Geraldo de Barros, vai fazer uma ligação importante, chegando até na Luiz de Queiroz, até na rodovia do Açúcar, né? Ligando um lado importante da cidade, e isso vai permitir que principalmente os caminhões, né, de carga não passem por dentro da cidade. Então quem vier, tem muitos caminhões que vão sair ali da Klabin, por exemplo, está programado aí por 100% de produção da obra, 400 carretas por dia. Imagine 400 carretas passando por dentro da cidade. Então o anel viário vai permitir também que isso aconteça. E esse anel viário está programado para início das obras no ano que vem. O governador já cravou, o secretário Benini já cravou, então o ano que vem com certeza nós vamos ter aí a contratação dessa obra, que também vai ser uma obra feita pela Eixo, né? Que foi antecipada também já há alguns anos para início das obras do ano que vem. Por isso que é importante ter essa articulação direta com o governo do estado, né, Alex, com o governador Tarcísio de Freitas, né? É imprescindível, André, porque o que acontece? Cada um vai pedir para uma região. Então, se não tiver ninguém ali pedindo por Piracicaba, brigando para que as coisas aconteçam aqui, essas antecipações vão para outra região. Lembrando que a concessão da Pipa são 1.900 quilômetros, é Piracicaba até Panorama. É longe. Então, tem gente brigando lá na região de Marília para que antecipe obras lá, tem gente brigando um pouquinho mais para baixo, em outra região, e nós estamos brigando aqui em Piracicaba. Então, a força política, ela faz diferença nessa hora, de você poder ou não, conseguir ou não, fazer uma antecipação de uma obra, por exemplo. Para a gente encerrar, Alex, queria falar um pouquinho aqui, que você falasse um pouquinho desse projeto de lei seu, é o 1169, que autoriza a visita de animais de estimação a pacientes internados em hospitais públicos e privados do Estado. Esse projeto, então, está aprovado. Está aprovado, lógico, agora ele passa pela sanção do governador, depois vai passar por uma regulamentação, mas é um passo dado já, assim, ao longo dos anos, pensando no bem-estar animal e, lógico, no bem-estar dos tutores, né, dos animais. Quem assistiu aquele filme, o Caramelo, lá vai entender muito sobre esse projeto. Exatamente. Né? O quanto um animal pode fazer bem para o seu tutor ou para a pessoa que está doente ali, né? Lógico que tem todo um regramento. Tem pessoas de hospitais que me procuraram, preocupadas, falei, calma, isso tudo vai ter uma regulamentação, vai ter um regramento, porque não tem como a gente fugir desse assunto. Né? O assunto da proteção animal, do bem-estar animal, não tem como a gente fugir disso. As famílias estão mudando cada vez mais, estão buscando ter menos filhos. Tem casais que até optam por não ter filhos, e aí tem lá o seu animal de estimação, que é parte da família para ele, que vive como se fosse alguém da família.
é tratado como se fosse alguém da família, entendeu? Então não tem como a gente fugir dessa discussão. Essa discussão vai bater na nossa porta daqui a pouco. Se a gente não se antecipar a essas discussões e trazê-las para dentro do ambiente político e começar a conversar sobre isso, uma hora nós vamos ter que fazer isso. Então, eu como fui procurado por muitos tutores, por pessoas da proteção animal, e aí citar aqui a vereadora Alessandra, por exemplo, que é uma defensora de projetos como esse, eu já tenho vários projetos ligados à proteção animal, inclusive nós estamos no mês de dezembro, nós estamos vivendo o Dezembro Verde, que é um projeto de minha autoria, que é um mês da conscientização do abandono animal, né? Estatisticamente, o mês de dezembro é o mês que mais se abandona animais. E além desse projeto aprovado, no mesmo dia, André, te aprovou um projeto importante também, que eu acho que é importante a gente citar aqui, que é a isenção de IPVA para motos até 180 cilindradas, né? Esse projeto já a partir de 2026, né? A partir do ano que vem. Nós corremos com esse projeto para fazer congresso de comissões, para deixar ele pronto para a ordem do dia, para as discussões serem mínimas possíveis, para a gente conseguir aprová-lo no último dia do nosso trabalho parlamentar, que foi na semana passada, junto ao orçamento do Estado. Então a gente aprovou esse projeto. Esse projeto vai trazer um benefício muito grande para pessoas que precisam, são pessoas que ou utilizam a moto para trabalhar, ou trabalham com a moto, né? Entregadores, mototáxi, tantos outros, né, que utilizam a moto como ferramenta de trabalho. Então hoje, por exemplo, fui almoçar num restaurante, o garçom do restaurante veio me agradecer. Falou: Alex, parabéns aí pela aprovação do projeto lá na Assembleia. Falei: você tem moto? Ele abriu o sorriso, falou: tenho. Falei: olha, você vai ser beneficiado por esse projeto, né? Então foi uma forma que o governo do estado fez, e nós, deputados, aprovamos o projeto, um projeto que vai trazer um impacto importante para um setor da sociedade que trabalha, que luta, que corre e que vai trazer um benefício para essas pessoas. Alex, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal de Piracicaba, fazendo um balanço aí desse ano de trabalho na Assembleia Legislativa, né, e projeções aí para 2026. Obrigado, André. Agradeço a você mais uma vez, Marcelo Batuíra, o Alex, toda a equipe aqui do Jornal de Piracicaba. Me sinto muito em casa aqui. Até eu me lembro que outra entrevista como essa que eu dei alguns anos atrás, eu estava com a camisa do 15, eu corri em casa para trocar a camisa para lembrar daquele momento importante, foi para mim também. E quero agradecer a vocês pelo trabalho que vocês prestam para Piracicaba, para toda a região, hoje no digital, para o estado, para o Brasil e para o mundo, trazendo informação de qualidade. Sei que vocês tomam todo o cuidado para dar uma informação. Você já fez isso comigo, André, de me ligar e perguntar: Alex, isso aqui é verdade? Vamos falar sobre esse assunto, isso aqui aconteceu mesmo no governo do estado. Isso é muito bacana, de poder ter esse contato com a imprensa, de poder ajudar nesses momentos também, de firmar: olha, isso aí é verdade, pode confirmar. E a informação, ela vem através de vocês. Então vocês são um canal de informação para mim e para a população de Piracicaba. Então parabéns pelo trabalho. Obrigado. A participação do deputado Alex Madureira conosco aqui no Jornal de Piracicaba.